Muito boa tarde a todos, professor Marcelo, de novo na área. Hoje, para a disciplina de História da Alimentação, a nossa aula de número 9, nós vamos continuar falando sobre influências. Influências de povos na culinária, principalmente, no caso hoje, vamos falar da influência africana na gastronomia brasileira. Quer dizer, todos nós sabemos da importância que teve esse triste passado no nosso país, quer dizer, em todo o continente americano, com relação à escravidão. Mas, tirando, né, toda a vergonha desse absurdo que foi cometido durante séculos, inclusive, né, não deixa de trazer um fator positivo que foi a questão da influência. Quer dizer, apesar de ter vindo povos de diversos lugares da África como escravos, cada um deles trouxe um pouco da sua cultura, da sua alimentação e acabou misturando, fazendo essa miscigenação com os europeus que aqui viviam, com os índios, né, e formaram a nossa culinária de hoje. Fazendo um adendo, você já parou para pensar nesse sentido? De onde é que vem os alimentos que nós consumimos no nosso dia a dia? Então hoje a gente traz um pouco, através de um material teórico que eu vou disponibilizar, são dois artigos, são feitos por uma universidade do Paraná, a partir de ações práticas, ações reais em escolas do Paraná, daquele estado, trazendo essa questão da influência africana, quer dizer, falando um pouco mais disso. Eu acredito que isso, além de conteúdo, também traz a importância desse povo, que ainda hoje é tão discriminado, mas que nós vamos ver, vocês vão ver pela leitura do artigo e esse resumo que eu faço aqui para vocês, o quanto é importante, o quanto essa influência está no nosso dia a dia, né? Principalmente de estados como a Bahia, por exemplo, né? Que traz até hoje uma influência muito forte desse povo, o Rio de Janeiro, enfim. Então, em todo o país nós vamos ver o quanto foi importante, apesar desse passado triste, mas que deixou realmente influências muito importantes e ricas que acabaram formando a nossa culinária brasileira. Como nos diz Carneiro, ele cita que a alimentação ela não é apenas uma necessidade biológica, ela também é um complexo sistema simbólico de significados sociais, ele diz até sexuais, políticos, religiosos, éticos e estéticos. Então, tudo isso, esse sistema é que forma a nossa cultura, que forma a nossa gastronomia, a gastronomia de um povo, né? Por exemplo, o nosso país, que se diz, né, de maioria católica, nós vemos, por exemplo, na época da Semana Santa, que os fiéis deixam de comer carne vermelha, muitas vezes até em toda a quaresma, e passam a consumir o peixe como uma forma de respeito a esse culto religioso. Muitas vezes até quem não é católico acaba sofrendo com relação a essa influência, porque nessa época o bacalhau, os peixes ficam com preços pela hora da morte. Então, quer dizer, um fator religioso acaba influenciando o consumo em todo o país. Então, falando de religião, né, já no candomblé, que é uma religião chamada de matriz africana, quer dizer, foi trazida com os escravos para cá, é uma religião muito antiga, e quando eles chegaram aqui, por serem escravos, eles não lhes era dado o direito de, de desenvolver a sua religião. Quer dizer, eles passaram a ser catequizados, mas na forma deles eles conseguiram, fazendo como se diz, uma espécie de sincronia
dos santos do candomblé com os santos da Igreja Católica. Então, é daí que vem uma religião que já é, apesar de ter matriz africana, mas já é bem brasileira, que é a Umbanda, né, que traz muito essa mistura, tanto dos deuses, né, dos orixás africanos, com os santos da Igreja Católica. Quer dizer, eles, para os senhores de engenho, eles estavam adorando o santo, mas eles passaram a interligar aquele santo com algum elemento, com algum orixá da cultura deles. Então, como eu disse, essa religião, ela trouxe também pratos, alimentos que estão no nosso dia a dia. E muitas vezes a gente nem sabe disso. Por exemplo, o acarajé, o vatapá, o caruru, são todos pratos servidos dentro da religião como oferendas. Mas, por exemplo, na Bahia é muito comum, quer dizer, aquelas baianas vendendo acarajé, vendendo vatapá, vendendo caruru. Nós, brasileiros e os turistas, eu particularmente amo acarajé, né? Então, os turistas, então, nem se falam. Então, é um traço cultural africano que hoje está incorporado na nossa sociedade. Dentre os alimentos que também vieram da África e são utilizados também na religião deles, nós podemos citar o cará, a canjica, o quiabo, a farinha, o azeite de dendê, outros alimentos que vieram também, porque quando eles traziam os escravos, eles não traziam também, eles traziam também produtos, né, alimentos, plantas e tal, aqui para as colônias. Então vieram também a banana, o café, a pimenta malagueta, o azeite de dendê, que eu já disse, inhame, quiabo, gengibre, o amendoim, melancia, jiló, coco verde. Todos esses alimentos têm origem africana e foram introduzidos através da vinda deles para cá. E como que surge isso? Quer dizer, na busca pelas especiarias, eles tinham que contornar toda a costa da África para chegar na Ásia, onde estavam as principais especiarias na época. Então, com isso, eles passaram, como sempre, né, povos tidos como superiores, passaram a ancorar na África e dali foi surgindo esse comércio também de escravos. E com a demanda que surgia das novas colônias com a descoberta do continente americano, né, Estados Unidos, quer dizer, toda a América Central, mas principalmente no Brasil também, vieram muitos, muitos e muitos, se não me engano, milhões de pessoas escravizadas da África para cá. Como eu disse, é um fruto triste, né, do nosso passado, extremamente cruel, mas que acabaram sendo essas influências muito incorporadas no nosso dia a dia, na nossa sociedade como um todo. Dizendo em termos de linha do tempo, a escravidão durou entre 1550 e 1850, ou seja, 300 anos, eles escravizando os africanos e trazendo para cá. Com isso surgiu os chamados escravos da Casa Grande, aqueles que cozinhavam para os senhores de engenho, passaram a controlar as cozinhas das casas grandes, né? Apesar de fazerem a chamada comida dos brancos, eles também foram introduzindo muito dos seus costumes, dos seus temperos, dos seus sabores na cozinha dos senhores, né? Dos senhores de engenho, das pessoas que tinham o poder de ter escravos naquela época. Então eles tomavam conta da cozinha, apesar de fazer a comida na época vinda de Portugal, né, dos europeus, eles foram introduzindo também. Na verdade, uma linha de mão dupla também, porque eles também passaram a ser influenciados pelos costumes da colônia, né, de certa forma, né? Um exemplo disso, é um prato que nós consumimos muito até hoje, é a feijoada. Os senhores de engenho, os ricos, eles usavam as melhores partes do porco e sobravam as piores, o rabo, os pés, as orelhas, focinhos, né? Então aquilo, os escravos, para se alimentar, faziam aquilo com o feijão, que era muito comum, porque dava sustância, né?
Então eles utilizavam o feijão e faziam aquele ensopadão, quer dizer, que dava uma sustância, coitado, porque eles trabalhavam muitas vezes de sol a sol, sem descanso, e daí vem introduzida a feijoada na nossa sociedade, né? Uma coisa que é muito consumida hoje em dia. Segundo Luiz Câmara Cascudo, que é um folclorista, uma pessoa que escreve, inclusive é referência da nossa disciplina, ele fala a respeito do cuscuz. O cuscuz é um prato que foi introduzido no continente africano pelos mouros, quer dizer, é uma influência dos mouros, principalmente no Egito e no Marrocos. Passaram a ser pratos, a gente conhece até hoje o cuscuz marroquino, tão famoso, né? Quer dizer, isso veio dos mouros, foi para a África e através dos escravos que vinham para cá foi introduzido também na nossa sociedade. Houve modificações, quer dizer, o nosso cuscuz brasileiro é completamente diferente do cuscuz marroquino, mas vem da mesma influência que eles receberam, né? Bom, o nosso conteúdo de hoje é esse, um conteúdo muito rico. Eu trouxe dois artigos simples, um deles, como eu disse, tem até dicas de como trabalhar com a turma, mostra o resultado, alguns feedbacks do que aconteceu com os alunos. Quer dizer, é uma coisa interessante, fácil de se ler, mas independente disso, peço que vocês façam pesquisas a esse respeito, entendeu? E a gente pode discutir na próxima aula ou hoje mesmo, pesquise a respeito dessa influência africana, mais sobre isso. Quer dizer, é uma coisa muito rica, né? Nós estamos falando aqui mais focados na questão da influência na alimentação, mas a influência deles foi para toda a nossa sociedade, não foi só na alimentação. Quer dizer, o samba vem dos batuques, dos terreiros e tal, que os negros faziam, a capoeira, quer dizer, eles influenciaram culturalmente, gastronomicamente, toda a nossa sociedade. A atividade hoje é bem difícil, viu, pessoal? Acho que estou pensando até em fazer em grupo. Ela tem uma pergunta só. Eu quero que vocês me digam, depois de ler os dois artigos, pesquisem também, como eu estou indicando, outras fontes de pesquisa, e vão me dizer com suas palavras quais foram, na sua opinião, as principais influências africanas através desse comércio de escravos, quais as influências foram trazidas e incorporadas pela nossa culinária hoje, tá? Então essa é a pergunta que eu faço para vocês. É a atividade hoje, vocês têm a semana toda para fazê-la. Podem me entregar até a próxima aula, dia 11 de setembro, tá bom? Como sempre, estou à disposição para tirar dúvidas, para conversar, para ouvir vocês, tá bom? Um grande abraço, bom fim de semana, até a próxima aula.